que é uma das coisas que eu acho importantes, assim, como é que a gente pode desenvolver soluções em conjunto? Mas antes disso, eu queria falar outra coisa para vocês, assim. Em 2010, eu estudo música há muitos anos, em 2010 eu comecei a compor músicas e letras para as minhas palestras. E aí, hoje eu estava pensando assim, nossa, eu compus uma música chamada Paz e Solidariedade há 10 anos passados. E ela está super atual. Então, vou cantar aqui para vocês. Tá bom. Cuidar bem de nós mesmos e dos outros e da nossa casa planetária. É assim que as crianças aprendem que nós todos podemos construir a paz. É ver que a solidariedade, junto com a responsabilidade, faz para a vida um sentido maior, que é a essência da felicidade, que é a essência da felicidade. Não é isso? Então, paz e solidariedade. Paz a gente entende, né, como cuidar bem de nós, cuidar bem dos outros, com quem a gente está se relacionando, e cuidar bem do planeta. Essas são as três definições atualizadas sobre construção da paz. Na questão do cuidar bem dos outros, a gente vai agregar, na situação da pandemia, o cuidar bem dos outros que a gente conhece, seja que estão na nossa casa, e seja os que não estão na nossa casa e que a gente conhece, nossos parentes, amigos, etc. Ficou ruim vocês estão... Oi? Aqui, está ouvindo bem. Sim? Sim. Ok. Mas também cuidar bem de quem a gente não conhece. Acho que essa é a novidade dessa história, dessa consciência que a pandemia está abrindo, né? O ficar em casa tem a ver exatamente com isso. A gente está cuidando de nós e a gente está cuidando dos outros que a gente conhece e dos milhões de outros que a gente não conhece, mas que estão cuidando de nós, né? As pessoas que estão trabalhando na linha de frente na saúde, que estão nos supermercados, que estão nas indústrias que nos abastecem, dos garis que estão limpando as ruas, dos policiais, dos bombeiros, e tantas outras pessoas que não têm a opção de ficar em casa, porque elas precisam cuidar de nós que estamos em casa, ou trabalhando, ou não trabalhando, mas enfim. Então, esse desenvolvimento... Eu quero entender esse mecanismo, que eu não gosto de depender de ninguém, não. Tira esse negócio do chão. Oi? Peraí, alguém que... Eu acho que alguém está sem o telefone mudo. Eu tirei, eu pus no mudo. Ok. Então, essa questão da gente poder ter esse cuidado pelos outros faz parte do terceiro ser, que é carinho, e é responsabilidade, e é cooperação. E acho que isso é o caminho para o qual essa evolução da pandemia, que tem esperança que esse caminho vá ser trabalhado por nós como sociedade coletiva, né? como um todo. Agora, dentro das nossas casas, é muito bom que a gente possa trabalhar bem solidamente a questão da equipe familiar. Nós somos uma equipe de família e que, se a casa é de todos, todos colaboram. E a gente, muitas vezes, não tem essa prática, principalmente as famílias que dispõem de pessoas que auxiliam nos trabalhos domésticos e que agora não estão nas nossas casas, né? Então, assim, não, tudo bem, ela faz a comida, ela arruma, eu posso deixar a coisa meio bagunçada, agora não. Agora a casa é de todos, para todos colaborarem. E isso é uma das dificuldades mais comuns que estão aparecendo. Eu acho que isso é uma coisa boa da gente abrir essa conversa, né? Eu vi uma ideia interessante agora também, há um dia atrás, que é assim, como é que explica para as crianças essa história, né? Não só do coronavírus, do isolamento físico, etc. e tal, mas como assim, nós todos, coletivamente, como humanidade, nós mudamos de fase, que nem no videogame, né?
nós podíamos sair nas ruas, liberdade de ir e vir, visitar os amigos, receber os amigos, etc. Tal. Agora, mudamos de fase no videogame da vida. Todo mundo está dentro de casa e o que a gente faz? O que as crianças fazem lá no videogame? Elas enfrentam os desafios, elas têm persistência, né, de tentar, de errar, de acertar, de, né, batalhar, e é o que a gente está precisando fazer agora. Né? A gente tem que desenvolver resiliência, que é a capacidade de enfrentar as adversidades sem esmorecer, e a gente tem que desenvolver tolerância à frustração, às coisas que não estão saindo do jeito que a gente quer. E claro que isso tudo vai dar um conjunto, né, de sentimentos, de reações, de mudanças de comportamento em todos nós, né? Inclusive nos adultos, nas crianças, em todo mundo. Enfim, ainda por esses dias eu estava conversando, porque, claro, estou trabalhando online, atendendo os clientes, e estou também como terapeuta voluntária de situações emergenciais que as pessoas estão muito deprimidas ou ansiosas. Então, estou fazendo parte de um grupo de terapeutas que está trabalhando voluntariamente. Mas, ainda essa semana, veio assim, uma história que é muito comum. Eu não estou conseguindo colaboração, né? Os meus filhos não estão cooperando, né? Eu tenho a pessoa falando, eu tenho 2 filhos adultos, mais uma filha, mais o namorado da filha, né? E ninguém está cooperando e eu estou aqui fazendo tudo. Então, essa é uma das dificuldades comuns, onde aquele serzinho da cooperação não está ativado. E como é que a gente lida com essa história, né? Assim, qual é o argumento mais comum? Deixa empilhar a louça, deixa bagunçar o armário, deixa as coisas todas espalhadas pela casa, a casa mais sujinha. Aí, vamos dizer assim, nós temos algumas escolhas. Eu estava falando isso para uma pessoa que estava atendendo lá desse coisa do trabalho de terapeuta voluntário. Ela estava exatamente isso, né? O namorado da filha, a filha, não sei o quê, e ela fazendo tudo. E ela dizendo assim, eu sou muito perfeccionista, eu gosto de tudo muito limpo, muito arrumado, não sei o quê, e as pessoas dizem, deixa, pô, qual é o problema? Né? E ninguém coopera. Aí é que está a primeira casca de banana. Né? Qual é a casca de bananas? Ou a gente vai abrir, né, e revisar esse padrão do perfeccionismo, né? Tem que estar tudo limpíssimo, arrumado, nenhuma almofada fora do lugar, ou a gente muda esse padrão, relaxa, ou a gente vai não só brigar, repetir, se exaurir, ou então fazer o circuito que é muito comum, que é o reclama mais faz. Eu reclamo, mas vocês não cooperam, mas vocês isso, vai fazer aquilo, mas eu faço. Aí, a mensagem que a gente está enviando é assim, se vocês esperarem mais um pouco, eu vou parar de reclamar e vou fazer. E aí vocês não precisam fazer nada. E é isso que está acontecendo. Muitas e muitas vezes. É o reclama mais faz. Então, isso dá uma mensagem dupla. Né? Quer dizer, uma mensagem, aliás, dupla não, uma mensagem muito clara. Na verdade, vocês não precisam fazer, isso porque mesmo, eu não vou aguentar. Concorda? Eu não vou aguentar ver essa casa bagunçada. Não quero ficar desse jeito. Aí tem uma terceira opção que é muito interessante também. Quando as pessoas são muito resistentes. Vou dar um exemplo já mais antigo. Né? Eu trabalho voluntariamente numa ONG que atende comunidades de alta vulnerabilidade. E aí, uma das mulheres disse assim, o problema da água gelada é lá em casa. Tá? Sempre eu enchendo as garrafinhas de água gelada na geladeira e os filhos adultos, ninguém cooperando. Aí eu tive uma ideia. Eu botei uma garrafa térmica, enchi de água gelada e escondi no fundo do meu armário. Eu bebi água gelada e não enchi mais garrafa nenhuma. Aí os filhos começaram a reclamar. Mamãe, que egoísmo. Você sempre fazia tudo. Por que não está fazendo agora? Onde já se viu uma coisa dessas?
E ela, com maior calma, disse: decidi me aposentar da função de cuidadora, função materna. Mãe também tem direito à aposentadoria, agora eu não vou mais enxergar para Patágua. Foi até uma aposentadoria modesta, vamos, né? Vamos concordar, né? Bom, depois dessa comoção toda, desta revolta, né? A moçada passou a encher as garrafinhas de água gelada que eu estou na geladeira. Então, são soluções um pouco mais radicais. Assim, não vou fazer comida só para mim, vou lavar só o meu prato. É uma solução mais radical, mas também funciona. Né? Porque, é assim, quando não tiver mais a última cueca na gaveta, a última meia, etc., tal, eles vão aprender a apertar o botão da máquina de lavar, não é não? Então, mas essa é uma dificuldade comum. É esse circuito do Reclama Ela Faz. Porque é uma coisa muito interessante da gente poder ver assim, o que eu faço influencia o que os outros fazem. O que os outros fazem influencia o que eu faço. Nós estamos num circuito interativo da comunicação. Então, vamos rever o que nós estamos fazendo para reforçar um comportamento do qual a gente reclama. Reflexão. Né? Aliás, é uma coisa muito interessante para a gente aproveitar este período do isolamento físico para a gente fazer revisões, arrumações internas. Eu estou vendo assim, muita gente arrumar gavetas, armários, etc. E tal, agora, tudo bem, legal, que a gente não tem tempo, às vezes, de fazer essas coisas, né, por estar encarando o trânsito para ir para o trabalho e fazendo mil outras coisas fora da casa, e agora a gente tem tempo. Mas o tempo da revisão interna é uma oportunidade tanto a gente poder, o que eu preciso mudar em mim para que os relacionamentos com as pessoas que estão à minha volta também mudem, que a gente não pode mudar a outra pessoa, se a outra pessoa não quiser mudar. Mas se a gente mudar o nosso comportamento, essa rede de relações vai sofrer uma influência, vai haver algum tipo de mudança. Então, essa revisão, o que eu estou fazendo, o que eu posso deixar de fazer, o que eu preciso ainda fazer, o que é essencial, o que é dispensável. É uma oportunidade muito boa, né, da gente poder fazer essas revisões e também ampliar os recursos. Eu estou atendendo assim, muita gente, e isso é geral, sabendo até pelo outro, esse grupo de 60 terapeutas tem uma reunião semanal que a gente troca o que está acontecendo, né? Além de refletir sobre essa história toda, é assim, como é que a gente já lidou com situações difíceis anteriores. É certo que esta situação jamais aconteceu, mas situações anteriores, passamos por crises, por dificuldades, por perdas, por separações, por um monte de coisa. Na vida de todos nós tem esses caminhos que são mais difíceis de caminhar, mas nesses períodos a gente consegue desenvolver recursos. Então, uma das coisas muito interessantes para a gente lidar com o aumento do medo, com o aumento da ansiedade, é a gente poder rever situações anteriores e dizer como é que eu saí daquela, né? Como é que eu saí daquele problemão que eu tive, quais foram os recursos que eu utilizei, porque no decorrer da vida a gente vai utilizando esses recursos. Até as crianças vão utilizando recursos, né? O que aquela criança fez quando a melhor amiga disse que não queria ser mais a melhor amiga, né? Ela arranjou outra melhor amiga, ela conseguiu convencer a melhor amiga a ser uma amiga. Qual foi o recurso que ela utilizou numa situação passada, que poderá ser útil na situação atual? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é ver o que deu certo em situações difíceis que nós já vivemos anteriormente e que podem ser úteis agora. A partir daí, a gente vai desenvolver novos recursos, com aquele Czinho da criatividade e também da cooperação, no sentido de que, como a gente está vivendo situações completamente inusitadas, a gente, preferencialmente,
precisa pensar coletivamente. Uhum. Gente, temos um problema aqui. Como é que vocês pensam que a gente vai poder resolver tal coisa? As crianças podem dar ótimas ideias, os adolescentes também. E na medida que eles participam da criação de soluções, eles também, em tese, vão participar mais de boa vontade dos acordos de convivência que forem construídos. E há coisas muito incríveis, né? Eu estava vendo outro dia no jornal, por exemplo, casais separados, com guarda compartilhada. Não dá mais para o filho ficar indo daqui para lá, de lá para cá. Então, os casais que se separaram, mantiveram uma relação de amizade, terminaram a relação conjugal, mantiveram uma relação de amizade e uma boa sociedade parental, que é a melhor maneira de resolver uma separação, alguns desses casais decidiram voltar a morar na mesma casa para cuidar melhor dos filhos. Então, eles estão separados, mas durante a pandemia eles estão morando na mesma casa para poder ficar com os filhos num lugar só. Então, são soluções inusitadas. E isso precisa ser pensado coletivamente, né, no grupo, e discutir quais as dificuldades que podem aparecer, como é que a gente vai resolver isso, discutir os medos, as ansiedades, aquela coisa toda. Uma das dificuldades também que aparecem com muita frequência é a questão necessária agora de revisão do orçamento doméstico. Porque isso também não é nem só dentro das nossas casas. Isso vai ter que ser uma revisão do mundo como um todo. Como é que essa economia, que já está em recessão e vai aprofundar essa recessão, como é que os países vão lidar com essa história, como é que os governos vão lidar com essa história, como é que nós vamos lidar com essa história. Ontem, por exemplo, estava trabalhando como voluntária com uma profissional de saúde que trabalha em 3 hospitais. Ela está na linha de frente. Ela está sentindo muita saudade dos pais que ela não pode ver porque são idosos. O marido trabalha numa história de produção de eventos e foram todos os eventos cancelados. Então, eles estão vivendo uma situação imediata de reorganização de orçamento doméstico. O que é essencial, o que é supérfluo, o que não podemos mais, etc. E tal. Ela disse, a maneira da gente se divertir era sair para tomar um vinho, para comer no restaurante, para comprar coisas, etc. E tal. A maneira de aliviar a ansiedade era comprar. E disse, bom, agora não tem loja aberta. Qual é a maneira que você vai criar agora para aliviar a ansiedade? Então, tem exercício de respiração, tem atividade física, tem meditação, uma série de recursos que estão aí para a gente desenvolver. Então, essa história é um assunto também, muitas vezes, difícil. Né? Por que eu não estou podendo comprar mais esse negócio que eu quero, esse brinquedo? Eu sei que você quer, né? A gente reconhece o sentimento. Eu sei que você quer muito. Se eu pudesse, eu também te daria, mas, no momento, a gente não vai poder fazer essa despesa. Uhum. E aí a oportunidade é como é que a gente lida com aprender, ampliar a aprendizagem de lidar com a frustração. Uma vez eu dei uma palestra numa escola e aí a mãe diz assim, eu não quero que meu filho se frustre. Eu falei assim, impossível. E, aliás, nem é desejável. Porque a gente precisa da frustração para poder lidar com essa lei da realidade. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Simples assim. Então, essa história de eu tenho medo de dizer, não gosto de dizer não para meus filhos, eu procuro não botar limite, as escolas se descabelam. As crianças chegam aqui impossíveis, que as pais não conseguem colocar limite. Pois é. Agora, a valorização, né? O tempo inteiro em casa com as crianças, precisando trabalhar, como é que vai reorganizar a rotina doméstica? Se eu preciso trabalhar em casa, tem crianças pequenas que estão, né, zanzando por aí, que a escola está dando coisas online e algumas não, e
como é que a gente vai organizar uma nova rotina. Isso é outra decisão em conjunto da equipe de família. E esse aprendizagem de solidificar a capacidade de lidar com as frustrações. Claro que é frustrante. Não posso encontrar meus amiguinhos, não posso descer para o play, não posso ir na aula de futebol, não posso. E muitos não podes que a realidade está colocando para todos nós. E aí poder conversar sobre esses sentimentos, né, de realmente está sendo difícil, está sendo duro, dá uma vontade grande. Agora, o que nós já podemos fazer? Podemos nos comunicar, né, por uma videochamada, podemos fazer um jogo online com o pessoal online, podemos fazer festas de aniversário online, fazer um almoço online. As ideias estão surgindo pelo Czinho lá da criatividade. Por quê? Que a gente quer, não pode. Isso é que é maravilhoso na aprendizagem de lidar com a frustração. A gente diz assim, aquilo que a gente gostaria não está dando para fazer. Essa porta aqui, no momento, está fechada. Literalmente, a porta da casa está fechada. Né? Agora, qual é a porta que está aberta? Então, se eu não posso fazer isto que eu estou querendo, eu vou criar outra possibilidade. Qual é a alternativa? Qual é o plano B? Então eu posso. Eu reclamava de ir para a casa do vovô e da vovó, ai que chato, né? Mas agora eu estou me comunicando com o vovô e a vovó por videochamada, quer dizer, eu estou fazendo cedo carinho com o meu vovô e minha vovó, né, por exemplo, né? Ou com meus primos, enfim, vou criar possibilidades. Dentro da casa também. Lidar com essa frustração toda, lidar com, né, essa agonia, não posso sair, eu quero sair, não posso sair, eu quero sair. De bom, como é que a gente vai? Queria fazer um piquenique no parque. Legal, só que agora não tem parque. A gente pode fazer um piquenique na sala, que tal? Ela todo mundo para a cozinha ajudar a fazer não, as coisas do piquenique. A gente estende uma toalha aqui na sala e a gente, né, come, faz um piquenique. Lúdico. O momento está tão pesado e está tão preocupante, está tão assustador, que a gente precisa muito da brincadeira, do humor, da leveza. Né? Como é que a gente pode cultivar a leveza no mundo pesado? Cultivar, apreciar a beleza quando tem tanta coisa difícil de olhar. Então, são maneiras de a gente trabalhar esses aspectos que estão duros de encarar mesmo. Então, a gente não está mentindo para as crianças, a gente não está omitindo a situação, a gente está lidando com esses medos. Estou com medo do coronavírus me pegar. Sim, é um medo que todos nós estamos tendo. Porém, aí é tal história. O que o medo, eu gosto muito de trabalhar esse conceito do medo amigo e do medo inimigo. Medo amigo nos avisa dos perigos para os quais a gente tem que se proteger. O medo inimigo fica criando fantasias, histórias de terror na nossa cabeça, e se a gente deixar o medo inimigo tomar conta da gente, a gente fica prisioneiro. Tenho medo de ir à cozinha pegar um copo d'água porque tem um monstro lá. Não. Vamos desafiar o medo inimigo. Vamos lá, vamos ver, não tem monstro nenhum na cozinha, vamos lá. E se tiver um monstro, o que você faz com o monstro? Desenha o monstro, modela o monstro na massinha de modelar, qualquer coisa. Né? Mas o medo amigo a gente obedece. Vai lavar a mão toda hora, né? Vai, se tiver que sair na rua por algum motivo, vai usar máscara, vai, enfim, vai fazer tudo que está sendo recomendado. Esses são os avisos do medo amigo, tem que ser obedecido. O medo inimigo tem que ser desafiado. Então, vamos lá na cozinha, vamos ver que não tem monstro lá escondido. Né? Desafia o medo inimigo, vence o medo inimigo. Nós, adultos, também temos vários medos inimigos, que são os pensamentos catastróficos. Né? Esses pensamentos catastróficos, meu Deus, vai acontecer o negócio, vai... Aí o nível de ansiedade aumenta, aí... não vai ter jeito, vai ser tudo assim, o caos, é o fim do mundo. Esses são pensamentos catastróficos do medo inimigo. Então, a gente vai precisar cuidar da qualidade do nosso pensamento
também para fazer, né, ampliar os recursos que estão aí, né, que estão precisando ser criados individualmente, no nosso grupo familiar e coletivamente. Coletivamente, tem aí uma história, né, que, claro, tem previsões catastróficas. O mundo vai entrar, né, no pandemônio total, né, vai ser um horror, etc. Ou o mundo poderá entrar num outro patamar do videogame, né? Uma outra fase desse videogame. A esperança é que se solidifique a percepção de que todos nós temos que cuidar de todos nós. E temos que cuidar de tudo, principalmente da nossa casa planetária. Já está havendo alguma melhora nesse índice de poluição, uma série de coisas assim. Vai precisar aprender que existe uma coisa chamada crescimento pós-traumático. Eu acho esse conceito maravilhoso. Nós estamos vivendo um trauma coletivo. Nunca passamos por uma situação dessa. Outro dia assisti uma live, um vídeo, aliás, do Edgar Morin, que ele disse que nós precisamos, a certeza é uma ilusão. A gente precisa conviver com a incerteza e esperar o inesperado. Então, nessa história do esperar o inesperado, a gente precisa fortalecer a resiliência, a gente precisa fortalecer a tolerância à frustração, a gente precisa fortalecer as nossas conexões para poder enfrentar este desafio. Também estou achando interessante o que está sendo proposto por algumas pessoas de dizer isto é um problemão. Não, isto é um desafio. E desafio a gente enfrenta. E a gente, então, vamos transformar este trauma coletivo num crescimento pós-traumático e reorganizar tudo que precisar ser reorganizado. A humanidade, se a gente for ver um pouco da história, já passou por situações muito dramáticas. E houve uma reorganização e houve uma reconstrução. Então, nós estamos no meio do furacão. Mas a gente precisa fortalecer a conexão, fortalecer a resiliência, fortalecer a nossa fé, seja ela qual for. Tá? Mas isso é extremamente importante. Já falei muito, agora eu quero ouvir vocês, para a gente poder estabelecer. Botei os tópicos que eu gostaria assim, de colocar aí para a gente estimular uma conversa, e agora vamos lá, vamos conversar. Maria Tereza, posso falar? Eu li um texto que você escreveu que eu achei super lindo, né? Como tudo que você faz, e você fala, se entendermos que ficamos em casa, que o isolamento social representa algo maior, um bem comum, uma ação necessária para toda a sociedade, isso torna mais fácil essa renúncia e podemos ver esse isolamento de uma maneira mais serena. Quer dizer, isso me tocou muito. Você pensar que você está renunciando, você está em casa, isso que você falou do bem comum, do coletivo, da humanidade. Isso. Então, se a gente se coloca nessa situação e a gente sai da ideia de prisão, né? Sim, estamos todos fechados em casa, mas você está fechado em casa por um bem comum, por um algo maior. Eu acho que isso traz uma outra conotação para esse sentimento, né? De aprisionamento. Exatamente. Exatamente. A gente pode escolher a maneira de olhar para a situação. Né? Se eu olho... Eu estava conversando com uma pessoa que o filho estava no exterior estudando e antes do negócio estourar, ela disse, meu filho, volta. E ele voltou assim, muito enraivecido, furiosíssimo, revoltado, que ainda tinha que ficar em casa, que não podia sair, eu vou encontrar com meus amigos. Ele não vai não. Ele estava olhando a história assim, minha liberdade de ir e vir está liquidada. Quem disse que eu tenho que ficar em casa? Não tenho, revolta total. Aí é a maneira dele olhar. Agora, essa outra maneira de olhar, eu estou com a minha liberdade de ir e vir suspensa temporariamente, porque eu estou cuidando de mim, cuidando dos outros e cuidando do mundo, né? Cuidando geral.
né, da nossa, de mim e dos outros da casa planetária. Está precisando, deu um reset geral. Né? Vou parando, desacelera. Outra revisão interessante. Né? Será que eu tenho que as coisas trabalhar que nem um louco para ganhar mais dinheiro, para poder comprar mais coisas? Ou, gente, ter tempo é melhor do que ter dinheiro. Né? Se a gente tem as necessidades básicas cobertas, está tudo muito bem. Né? Quer dizer, a revisão de o que é essencial, o que é dispensável. Essa é a oportunidade. Sim, sim. O que mais, gente? Estou curiosa. Alguém quer levantar a mãozinha para fazer alguma pergunta? Só falar uma coisa. Fala, quando Ana. a gente pensou sobre fazer essa live, né? Quando a gente, primeira vez que acabou virando um Zoom, o que me veio à cabeça aquela vez que eu te liguei, para quem não sabe, o primeiro Pausa para Prosa que teve, que não chamava nem Pausa para Prosa, foi com a Maria Tereza, no Play lá de casa, e a gente fez sobre um livro que ela escreveu, Bárbaro, que tem várias crônicas, e uma delas chama Teias. E ela fala dessa mulher que você acabou de perguntar agora, quem é que reclama, reclama, reclama e faz. Naquela conversa... Quantas de nós, né? E aí, quando começou esse isolamento, eu falei, eu preciso falar com a Maria Tereza, porque eu sou essa mulher aí. Uma filha está reclamando da torrada que não está assim, a outra quer eu não sei o que lá. E aí eu me vi naquela situação dramatizando, né? Você no encontro que a gente fez, você dramatizou. Isso, exatamente. Eu acho que, de certa maneira, algumas vão conseguir desligar mais, mas, de certa maneira, todas nós somos um pouco, acho que era Maria Helena, não me lembro o nome. Pois é, porque a questão é essa, né? Quer dizer, nós fomos assim, muito formatadas para sermos a rainha do lar, vamos dizer assim, mesmo trabalhando fora. Mesmo então, essa coisa trabalhando. assim, o espaço doméstico é o espaço da mãe. Isso é uma coisa muito internalizada. E isso é uma coisa que precisa mudar muito e para já. Eu li, assim, recomendo essa leitura desse texto, porque foi isso. Eu falei assim, não, tem que começar fazendo essa mudança em mim para poder ver o impacto. Claro. Eu não sou capaz de um dia para o outro falar, não dá. Hoje, exatamente, porque há muita casca de banana para a gente escorregar. A torrada não está como eu gosto. Ok, faça do jeito que você gosta, com a maior serenidade. Faça do jeito que você gosta. É o X da questão, né? Que eu estou falando de mim, mas eu imagino que muitas é a perda da serenidade. E a gente, às vezes, cai justamente aí. Na hora que dá aquele ataque. E aí vai tudo para o Léo. E a convivência familiar, quer dizer, esse ganho que a gente podia ter, a gente acaba virando a louca, né? Porque é muito mais fácil. Exatamente. Agora, eu vou dar uma dica prática. Quando a gente está muito agoniada, irritada, enraivecida, tem uma respiração que acalma na hora. Você pode fazer na frente dos outros ou mais discretamente, que eu chamo da respiração do dragão. Você inspira bem forte e expira bem forte também. Ufando, está saindo fogo pelas ventas. 3 respiradas dessas, você sai daqueles píncaros da irritabilidade, que acalma mesmo. Né? Eu quero também transmitir uma outra respiração que eu estou passando para muita gente, que é uma respiração muito benéfica, mas para ser feita várias vezes por dia, que é uma respiração de você contar até 4, inspirando, contar até 7, prendendo o ar, e contando até 8, expelindo o ar como se estivesse soprando um canudo. Várias vezes por dia. Foi no banheiro fazer xixi, faz a respiração 3 vezes, cada vez. Se fizer 8 vezes por dia, 10 vezes por dia, ótimo. Porque isto vai dando um benefício fisiológico, inclusive, para trabalhar mais a fabricação dos hormônios de bem-estar. E, com isso, os hormônios de estresse também cedem o seu lugar. E a gente precisa muito de todos esses recursos para poder
evitar o choque, né? Claro, tá todo, se está mais estressado, a irritabilidade aumenta. É lei matemática. Claro. Mais estresse, mais irritabilidade. E aí, outra coisa... Desculpa, não, segue. Diga. Depois eu falo. Não, continua, depois eu te pergunto. Então, e aí com o pavio curto, fica aquele grita para lá, grita para cá, reclama daqui, reclama de lá, ninguém se escuta e a gente ataca as pessoas sem atacar o problema. Perfeito. Então, lei de bom convívio é atacar o problema sem atacar as pessoas. Excelente. Estou atacando os problemas ou estou atacando as pessoas? Qual é o problema? O problema é que você, minha filha, não ficou satisfeita com a torrada. Então, como é que você poderá resolver esse problema por você? Porque eu não vou fazer outra torrada, não. Aí acha essa respiração para você manter calma, firme e serena. Tá? Firme e serena. Para poder realmente ter uma convivência legal. O que podemos fazer juntos de agradável, assistir um filme, assistir uma série, comentar. Então, essa ampliação, dançar. Outra coisa, descarrega a tensão, atividade física. Não está podendo ir à academia. Dança. Dança, eu nado no mar todo dia de manhã. Agora eu danço meia hora por dia. Danço, adoro dançar também. Estou dançando lá, uma música, danço pra caramba. Danço. Atividade física. Faz uma ginástica caseira. Não pode ficar parado, não pode mesmo. Porque senão a depressão, a ansiedade aumenta e eventualmente estado depressivo também. Excelente. O que mais? Ana Laura, tá de mãozinha levantada. Você tá. Deixa eu. Olá. E tem um negócio no chat aqui escrito também. Tem uma coisa escrita no chat que eu estou vendo aqui. Sim, mas não é pergunta. Ok. Não, o trabalho de casa deveria valer como academia. A Jana que botou. Isso, verdade, vai lá, expor. Antigamente não tinha academia, né? Mas também não tinha os eletrodomésticos, então escovão na casa, enceradeira, tanque, né? Sim. Agora com aspirador, máquina de lavar, máquina de secar, é mole, né? A gente precisa de outra atividade física. Quem é que está de mão levantada para falar? Ana Laura. Olá, quem falou Ana Laura? É a Ana? Foi a Drica. Tudo bem, Ana? Aqui a emoção, a Ana está em Miami, né, Ana? Nossa, eu estou emocionada em falar, escutar vocês aí no Brasil. A Ana é uma amiga muito querida, estou morrendo de saudades de todas. Vi que a Carol está aí. Eu também vi, Carol, querida. Então, foi muito bom escutar. Eu sinto saudades dos nossos encontros, que nós temos nosso grupo aí há tantos anos e fazemos sempre esses bate-papos, né? Sobre questões da vida. A inspiração do Pausa para Prosa era o grupo da Gracinha, né? Nosso grupo de mães. E eu tô aqui escutando vocês aí, até uma troca de experiências de países diferentes, né? Do que estamos passando aí aqui. Tem muitas similaridades, eu vejo, e diferenças, claro, mas eu acho que todos nós estamos aprendendo uma nova forma de viver e uma questão, assim, uma ruptura mesmo, né? Uma ruptura em questões até de relações, eu acho para melhor. Eu vejo muito positivo isso tudo nesse aspecto nosso aí das famílias, pessoal, porque nós temos agora uma volta ao que era no passado, quando a gente não tinha internet, a gente não tinha tanto consumo, tanta TV, tanta coisa acontecendo, essa velocidade que o mundo estava andando, ela estava tão rápida, a energia, ela estava tão acelerada, que eu acho que agora a gente parou para num movimento mais lento, introspectivo, de retomada ao que nós éramos lá atrás, pelo menos na minha infância, era minha infância mais calma, pelo menos não com tantas opções como eles têm hoje,
Então, eu acho que isso está fazendo com que todos nós realmente tenham uma convivência muito mais, ao meu ver, muito mais saudável, muito mais família mesmo, né? Coisa que antes não, era, eu vou sair, eu tenho festa, eu não paro em casa. Agora não, eles estão valorizando o que é uma família, enxergando isso, participando. Põe a louça na máquina. Porque aqui eu, particularmente, como aqui está mais arriscado, eu vejo, acho, que do que o Brasil, os casos são maiores, ou a imprensa ela é mais sensacionalista, né? Então, ela causa uma certa tensão nas pessoas. E tem proibições mesmo, né? A gente realmente não pode sair. Ontem eu passei de bicicleta com a minha filha com máscara, o guarda passando na rua e falando, vai, separa, sabe assim, as pessoas separarem, é uma coisa diferente essa tensão. Então, assim, eu queria dizer que eu acho que positiva essa mudança para nós, mulheres, para as famílias. Vamos pensar o quanto esse momento é precioso para todas nós. Vamos aproveitar, sabe? Os nossos filhos, os maridos eles estão se envolvendo nas atividades, é uma coisa impressionante. Acabou a rainha, como você estava falando aí para a Ana, né, Ana? A gente se sente, né, que a gente tem que fazer tudo por eles, a gente tem que a dona da casa, mas isso está mudando num aspecto positivo. Todo mundo cooperando, né? Isso, maravilhoso o teu depoimento. Obrigada aí, uma experiência... Muito obrigada. Obrigada, eu também acho que a gente pode sair dessa história muito melhores, porque a maioria das casas estava assim, oi e tchau. Estou chegando, estou saindo, estou chegando, estou saindo. Agora todo mundo está aí, né? Parando para pensar, literalmente, né? E fortalecendo as conexões. Isso é precioso. Perfeito. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada a você também. Obrigada por escutá-la. Muito preciosa. Olha, aliás, deixa eu dar logo um aviso aqui. No meu Instagram, que é @mariatereza_Maldonado, no Linktree tem vários links lá, e eu estou oferecendo um e-book sobre limites na educação, onde eu falo dos acordos de convivência, dessa história toda. Então, podem ir lá no meu Instagram e baixar gratuitamente esse e-book Limites na Educação. Tem um outro e-book também sobre expectativas, se vocês quiserem, pode baixar também, fique à vontade. Obrigada. Era o convite que eu gostaria de fazer aí para vocês. Tá? Eu vi um chat aí para pedir para repetir o negócio da respiração. Quanto tempo? Você conta, inspira contando até 4. Prende contando até 7. E expira contando até 8. É isso. Tá? Tem alguma outra coisa no chat aí, Adriana, que você está vendo? Não, era sobre a respiração. Não. O nome do seu livro, que a gente já colocou. Livro. Respiração e só. Alguém mais, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Andréia está de mão levantada. Pergunta, comentário. Pode falar, Andréia. Andréia. Pode falar, pode desmute. Não? Não estou vendo a mãozinha aqui. Foi. Ela foi. Que bom. Bom, Maria Tereza, que delícia, né? Já notei um monte de coisas que você falou. E assim, a surpresa, né? Que a gente já tinha conversado tantas vezes sobre esse distanciamento, esse afrouxamento dos vínculos. E olha como o universo resolve isso, né? Uhum. É muito impressionante, assim, que nós não precisamos... Eu tenho, assim, uma visão muito parecida com a tua sobre infinitas coisas, né? Mas especificamente sobre a pandemia como oportunidade. É uma oportunidade incrível, porque os vínculos realmente estavam muito soltos, né? E a gente buscava de que maneira retomar os vínculos. E olha só, gente, é obrigatório, não tem jeito, a gente vai ter que fazer isso, querendo ou não, Claro. E pode escolher, vai fazer Sim. como, né?
Vai ficar espumando de revolta ou vai dizer, bom, então... É verdade. Então, o que eu vou fazer com isso, né? Então, como está lá no livro que você faz a apresentação tão bonita na família de Marília, que poltrona me cabe na nave chamada família. Isso aí. A Andréia é uma queridíssima amiga, escritora de livros para crianças, tratando de assuntos difíceis. Então, eu fiz a apresentação de um dos livros, que é A Família de Marília. Muito legal, Andréia, te ver por aí. Muito bom. Mas é isso aí, eu também acho, é uma oportunidade e qualquer crise pode ser uma oportunidade. Aliás, uma das ideias que a gente pode também... Bom dia, queridos da família. Qual é a melhor maneira da gente viver o dia de hoje? Porque é isso. A gente está vivendo dia por dia. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, qual é a melhor maneira da gente viver o dia de hoje? Quais as boas ideias para a gente organizar o nosso dia hoje, aqui dentro da nossa casa? Acho que entra aquele a cada dia o seu cuidado mesmo, né? A cada dia basta o seu cuidado. Porque uma coisa que a Ana Laura falou e sobre a imprensa sensacionalista de lá, e você me conhece bem, às vezes a gente fica muito suscetível a todas as informações. Isso gera uma ansiedade muito maior. Aqui em casa eu resolvi filtrar, eu não assisto tudo, não leio tudo, participo de um grupo até com a Ana Laura, eu pincelo o que eu vou ler, escolho, não estou num aquário, sei o que está acontecendo no mundo, mas escolho também, até para eu poder manter essa serenidade mais constante, porque senão eu sei que é um disparador. E eu queria que você falasse um pouco, não sei se a gente vai ter que sair dessa sala e entrar de novo, não, né? A gente pode ficar. Não, pode ficar. Desses disparadores de ansiedade. Porque a gente vê muitos psicólogos, inclusive, profissionais da área de saúde, biotech, dizendo que o mundo não vai ser o mesmo, mas às vezes com um tom sensacionalista. Hoje, a coluna do Pondé, que eu achei assim, brilhante, colocamos no Pausa para Prosa, ele diz o seguinte, que eu também acho que é um contraponto para esse mundo que é maravilhoso a gente poder refazer essas possibilidades, apesar de toda a tristeza de famílias e com a dor que a gente está vendo, pessoas morrendo, famílias, pessoas desempregadas, quer dizer, o mundo derretendo. Mas cada dia o seu cuidado, então a gente tem que fazer a nossa parte sem esquecer e sem deixar de olhar para a sociedade como um todo, né? Pensando no nosso papel social e como a gente pode crescer em humanidade, aquilo que o Papa falou. O mundo pode ficar mais pobre, mas se a gente conseguir ficar mais humano, que a gente tire essa humanidade, independentemente, como você disse, da crença, enfim, da gente crescer nisso. E o que o ponto do Pondé de hoje, que eu acho que talvez a gente pudesse falar um pouco, e ele diz o seguinte, que o mundo não vai, quer dizer, tem essas mudanças, o mundo vai ficar mais pobre. Mas que quando isso tudo acabar, é muito possível também que o egoísta fique ainda mais egoísta, porque ele perdeu o dinheiro, então ele vai querer retomar aquilo, e muita gente, de fato, vai querer recuperar, enfim, o tempo perdido. Qual seria, eu acho que não tem certo nem errado, né, quando a gente tem a Roseli sempre fala isso pra gente, é importante a gente ampliar o olhar quando a gente escuta alguém, até para a gente poder ver outros pontos de vista e de cimentar, às vezes, o nosso pensamento, que muitas vezes traz a nossa história. Então, é um processo até de humildade, a gente olhar o outro e falar, nossa, isso aqui, eu não tinha pensado nisso. Então, eu queria que você fizesse assim, no seu ponto de vista, como mulher, como mãe, como avó, como psicóloga, como autora, o que você diria, né, pra gente, sabe? O que você acha? O mundo vai mudar mesmo? Ou é isso aí? Porque essas mudanças a gente já até falou, mas em relação ao que ele escreveu... Eu não li a matéria dele, mas com relação a isso, assim, tem várias coisas que eu gostaria de comentar a partir do que você falou. O mundo não vai mudar, o mundo está mudando. Não vai mudar. Já está mudando
muita coisa, né? Em vários sentidos. O mundo vai continuar mudando. A gente não sabe como, porque exatamente a coisa... Eu li há um tempo atrás o livro do Sérgio Abrantes, A Era do Imprevisto, e é exatamente isso. A gente está numa enorme transição, né? Ele não estava nem prevendo a pandemia, mas mesmo sem pandemia, o mundo já está numa enorme transição. Uma transição, de né? vários outros. Essa chegada da pandemia está acelerando a transição. Agora, cabe a nós, coletivamente, decidir o que a gente vai fazer, porque crise a gente pode ir para melhor ou para pior. Eu só espero que todos nós, coletivamente, possamos escolher o caminho melhor, que é isso, né? Mais solidariedade, mais justiça social. O mundo vai ficar mais pobre. Pobre de quê? Uma vez eu estava trabalhando, né? Faço muito tempo trabalho social, mas refletindo sobre esse termo comunidade carente. Carente de quê? Né? Carente de saneamento básico, carente de moradia digna, carente de salários, etc. Porém, ricos em criatividade, ricos em solidariedade, ricos... Né? Então, o mundo vai ficar mais pobre... Vai ficar mais rico em humanidade. Pobre de quê? Sim. Né? Pobre materialmente? Sim, daí. Mas rico, enriquecendo em humanidade, é isso. E daí? Podemos criar muitas possibilidades, como muitas vezes as comunidades de baixa renda já criam, que são os grupos de troca, por exemplo. O que eu tenho a oferecer e o que eu preciso receber. Né? E uma vai cortar o cabelo, a outra vai fazer um bolo, né? As trocas. Então, a gente está num momento que a gente vai poder decidir realmente. Rico em humanidade, fortalecendo conexão. Hoje eu estava lendo no jornal, as empresas já conseguiram de doações 2 bilhões. Né? As empresas, as pessoas estão se movendo solidariamente para contribuir com cesta básica, para contribuir com material hospitalar, para apoiar um determinado hospital. Então, é isso. Todo mundo está precisando cuidar de todo mundo. É o olhar para o outro, né? Sem ser o hashtag só, né? Agora tem que botar a mão na massa, né? Acabou essa história de ficar centrado no próprio umbigo. Exatamente. E até uma questão mundial. Né? O Harari escreveu um ensaio, não sei se você chegou a ler. Sim, claro. Super bonito, falando que a oportunidade até da compreensão da humanidade no mundo, né? Quer dizer, somos todos interconectados. Então, existe essa oportunidade de entender que, assim, o que eu faço aqui reflete na Índia, na China, no Japão. E se o mundo... Nós estamos interligados. Não é nem dependência, nem independência, é interdependência. É interdependência. Nós estamos interdependentes. E a esperança que eu tenho é que as nações entendam isso também, que ninguém pode ficar de fora. Pois é. Ele disse que essa é a única esperança, a esperança dele é essa compreensão mundial, né, de que ajudando o mundo consegue sair dessa crise, né? Melhor, é crescer nessa crise, né? Exato. Crescimento pós-traumático. É isso aí. Gente, que boa essa conversa, hein? Adorei. Mas ninguém, nada. Adorei. Vocês tinham uma surpresa aí, né, Ana Paula e Drica, com relação a essa live. Está na hora de revelar? Bom, a gente ia fazer essa live, né? Ia ser uma live apenas. A gente entrou no Zoom porque a live tem tempo limitado. A gente achou que assim vocês conseguiriam ter uma interação maior, porque na live só dá para escrever. Aqui quem quiser falar pode falar. Então a gente usou essa sala e a ideia é o que a gente falou ali no começo. O primeiro encontro que a gente teve com a Maria Teresa foi um encontro físico. Agora, com uma dessas mudanças, a gente não sabe quando vai poder ter o físico novamente, mas a gente continua com o nosso desafio, né, de levar conteúdo, conhecimento e fazer essa conexão mesmo, de conectar pessoas a saberes. Então,
a ideia é a gente ter um grupo com a Maria Tereza via Zoom, e era isso, para a gente... Isso, e que essa palestra agora vai ficar disponível para quem quiser assistir depois, porque muita gente não pode assistir agora.